Tem uma coisa meio absurda acontecendo agora. Você tá ouvindo a minha voz aí do outro lado da tela e eu não faço ideia de quem você é. Não sei seu nome, não sei sua idade, não sei nem que horas são aí agora. Talvez esteja de noite, talvez você esteja tentando dormir ou só cansado, pensando demais. E mesmo assim, de algum jeito, a gente tá dividindo esse momento. E eu acho isso muito estranho, porque eu literalmente não te conheço. Nunca ouvi sua risada, nunca sentei do seu lado, nunca te vi pessoalmente e provavelmente nunca vou ver. Só que ao mesmo tempo, parece que existe algum tipo de proximidade aqui, mesmo sem existir de verdade. E acho que essa é a coisa mais estranha da internet. Ela criou um lugar onde pessoas conseguem se sentir próximas, sem nunca realmente se encontrarem. Porque antigamente, para alguém fazer parte da sua vida, essa pessoa precisava estar nela fisicamente, precisava frequentar os mesmos lugares, andar com você, respirar o mesmo ar. Hoje não. Hoje alguém pode morar do outro lado do planeta e ainda assim entender exatamente como você se sente ontem à noite. Isso é muito louco. Às vezes um desconhecido entende você melhor do que alguém que convive com você há anos. Isso é bonito, mas também é meio assustador, porque a internet misturou duas coisas que talvez nem deveriam andar juntas: intimidade e distância. Porque pensa comigo, você pode ouvir a voz de alguém todos os dias, sem nunca tocar nessa pessoa, pode acompanhar a vida dela por anos, sem saber quem ela realmente é quando a câmera desliga. E o pior é que em algum momento, essas pessoas começam a ocupar espaço dentro da gente, como se fossem parte da nossa vida, mesmo não sendo. E talvez isso aconteça porque ser humano é meio carente de conexão mesmo. A gente só quer sentir que tem alguém do outro lado, mesmo que seja através de uma tela. Talvez seja por isso que tanta gente gosta de vídeo longo hoje em dia, porque no fundo, não é sobre informação. Quase ninguém coloca um vídeo reflexivo de 15 minutos porque quer aprender alguma coisa revolucionária. A pessoa aperta play porque quer companhia, quer sentir alguém pensando junto com ela. Aquela sensação de, caramba, então não sou só eu. E isso me pega muito, porque a internet conseguiu criar um lugar mais conectado e mais solitário ao mesmo tempo. Nunca foi tão fácil falar com alguém e nunca pareceu tão difícil se sentir realmente próximo. Você consegue mandar mensagem para alguém do outro lado do mundo em segundos, mas às vezes não consegue conversar honestamente com quem senta do seu lado no jantar. E sei lá, isso diz muita coisa sobre a gente, porque presença não significa proximidade, e acho que a gente começou a confundir isso. Tem gente que conversa com centenas de pessoas por dia e ainda se sente completamente sozinha, porque ser visto não é a mesma coisa que ser conhecido. E eu acho que isso aparece muito aqui na internet, principalmente criando conteúdo, porque é estranho, muito estranho, falar com milhares de pessoas sem conseguir imaginar nenhuma delas. Quando eu penso que alguém tá ouvindo isso agora, eu simplesmente não consigo visualizar você. Você é quase uma ideia, uma presença invisível. E mesmo assim, eu tô aqui tentando falar algo sincero. Como se existisse uma chance disso atravessar a tela e encontrar exatamente quem precisava ouvir. E às vezes encontra. Às vezes alguém comenta, esse vídeo apareceu na hora certa. E isso mexe comigo, porque como pode um desconhecido conseguir tocar partes emocionais da gente, que às vezes ninguém ao redor conseguiu tocar? Talvez porque seja mais fácil ser vulnerável com quem não participa diretamente da nossa vida. Porque desconhecidos não carregam expectativas. Eles não conhecem todas as versões antigas de você. Não esperam consistência. Não lembram de erros antigos seus o tempo todo. E existe uma liberdade estranha nisso. Você pode simplesmente existir daquele jeito, naquele momento, sem precisar sustentar um personagem. Mas também existe uma tristeza nisso tudo, porque significa que às vezes a gente se sente emocionalmente mais seguro na distância do que na proximidade. E isso é pesado de pensar. A internet virou um lugar onde as pessoas tentam desesperadamente serem vistas, enquanto escondem quem realmente são. E talvez seja por isso que tanta gente anda cansada, porque performar conexão cansa. Tem dias em que parece que todo mundo está falando e ninguém está realmente sendo ouvido. Vídeos, posts, stories, comentários, áudios, lives, é um fluxo infinito de gente dizendo: ei, eu existo. Ei, olha pra mim. Ei, alguém me entende? E talvez a parte mais humana da internet nem seja a tecnologia. Talvez seja justamente isso, o fato de existir alguém atrás da tela tentando alcançar outra pessoa, mesmo sem saber como, mesmo de maneira meio torta, através de vídeos, memes, textos, músicas ou até silêncio, porque no fundo, todo mundo só quer diminuir aquela sensação de estar sozinho dentro da própria cabeça. E talvez seja por isso que certas vozes ficam, não porque elas são perfeitas, mas porque parecem honestas. Elas não resolvem seus problemas, não curam sua ansiedade, não organizam sua vida, mas fazem companhia no meio do caos. E companhia, às vezes, já muda muita coisa. Eu acho bonito quando alguém coloca um vídeo para ouvir antes de dormir, porque existe algo profundamente humano
humano nisso. Durante milhares de anos, as pessoas dormiam ouvindo outras pessoas por perto, família conversando, barulho de fogueira, respiração, presença. Agora a gente dorme ouvindo vozes digitais, como se o cérebro ainda estivesse procurando aquela sensação antiga de tem alguém aqui comigo, mesmo que essa pessoa esteja a milhares de quilômetros de distância. E talvez esteja mesmo. Talvez agora, enquanto você ouve isso, eu esteja vivendo um dia completamente comum sem imaginar sua existência. E você esteja aí criando memórias associadas a esse momento. Talvez anos no futuro você escute uma música parecida com o que a que tá tocando agora e lembre vagamente desse vídeo, de como se sentiu, do horário, do ambiente, da versão de você que existia hoje. E eu nunca vou saber disso. Isso é estranho, muito estranho. A internet permitiu que seres humanos entrassem discretamente na vida uns dos outros. Sem bater na porta, sem apresentação, sem contexto, só chegam, uma voz aparece, uma frase encaixa e pronto. Às vezes isso muda o dia de alguém, às vezes muda meses, às vezes muda até vidas inteiras, tudo vindo de pessoas que continuam sendo completamente desconhecidas. E talvez isso diga alguma coisa importante sobre o que significa ser humano. Talvez conexão nunca tenha dependido tanto de proximidade física quanto a gente imaginava. Talvez ser compreendido, mesmo à distância, ainda seja uma forma real de presença. Ou talvez a gente esteja só tentando preencher vazios emocionais com ecos digitais. Eu não sei, mas sei que existe algo quase poético em milhões de desconhecidos tentando se encontrar através de telas iluminadas na madrugada, com faróis procurando outros faróis no escuro. E talvez o mais estranho de tudo seja perceber que esse vídeo vai acabar e nós vamos voltar a ser completos desconhecidos. Você vai seguir sua vida, eu vou seguir a minha. Talvez a gente nunca mais se encontre de novo, mas por alguns minutos nós existimos no mesmo pensamento.